Olá! Hoje vamos mergulhar fundo numa única frase, quase um telegrama, que apareceu numa matéria esportiva e que, se a gente lê com atenção, revela um projeto gigantesco para um dos maiores clubes do Brasil, o Santos. É impressionante, né? Como às vezes o jornalismo consegue condensar um universo de intenções, de estratégias e sonhos em tão poucas palavras. É um prato cheio para a gente analisar. É exatamente isso. A fonte é um trecho de um artigo, e vou ler aqui na íntegra. Rony, Gabigol e Neymar. O ataque dos sonhos do Santos começa a nascer. O dinheiro da venda de Guilherme, aos Estados Unidos, vai direto para o Atlético para fechar a compra do ex-palmeirense. E pronto, acabou. É só isso aí. E olha, a partir daí a gente pode falar por horas. Pois é. E a nossa missão hoje é justamente essa, sabe? Desempacotar essa notícia. O que essa combinação de jogadores realmente significa? Como essa engenharia financeira que parece complexa funcionaria na prática? E talvez o mais importante, né? O que a linguagem usada nos diz sobre a real chance disso acontecer. Exato. Vamos decifrar esse enigma então. Vamos lá. A primeira coisa que, assim, grita no texto é a escalação. Rony, Gabigol e Neymar. Só de ouvir esses três nomes juntos, a imaginação do torcedor, principalmente o santista, vai a mil. Vai a mil e com toda a razão. O que é fascinante de imediato é que essa não é uma lista aleatória de bons jogadores. É uma construção com uma carga simbólica. Uhum. De um lado, você tem Gabigol e Neymar. São dois meninos da vila, né? Crias da base. Ídolos. Ídolos, que representam o auge do clube nos últimos, sei lá, 20 anos. Trazê-los de volta é uma promessa de resgate. É a nostalgia pura, é a tentativa de rebobinar a fita para uma época de glória, de protagonismo, de um futebol que encantava. É quase como dizia para a torcida: lembram de quando a gente era feliz, podemos ser de novo. Exato. É um apelo direto à memória afetiva. O retorno deles significaria, no imaginário coletivo, que o Santos voltaria a ser o Santos na sua essência. Mas aí entra a terceira peça, que é o que torna tudo isso mais interessante. O Rony, ele é o ponto fora da curva. Não tem história no Santos, não é cria da base, pelo contrário, né? Vem de um sucesso estrondoso num rival, o Palmeiras. Um rival onde ele foi muito importante. A torcida do Santos se acostumou a vê-lo como um adversário duro, até irritante às vezes. Sim. Como ele se encaixa nesse sonho todo nostálgico? E essa é a genialidade, ou a grande aposta dessa construção. Se Neymar e Gabigol são o coração e a alma do projeto, o Rony é o cérebro pragmático. O cérebro. Ele representa a realidade do futebol moderno. Ele não traz a história, mas traz algo que talvez seja até mais urgente: performance imediata, velocidade, intensidade, experiência em decisões, um histórico recente de títulos. Quer dizer, então, que a ideia seria equilibrar a emoção da volta dos ídolos com a frieza de um jogador que é uma máquina de competir. Precisamente. É como se a diretoria estivesse admitindo que, olha, só nostalgia não ganha campeonato. Você precisa do ídolo para inflamar a torcida e resgatar a identidade, mas precisa do operário de luxo, do atleta de alto rendimento para garantir a competitividade no dia a dia. O Rony seria esse seguro de performance. Entendi. Mas isso não cria um risco? A gente já viu outros projetos de ataques galácticos no Brasil que não deram muito certo. Fica todo mundo olhando pro ataque. E o resto do time? O risco é altíssimo, em todas as frentes. E a própria aceitação da torcida a um nome tão ligado a um rival? Esse é o risco cultural que você mencionou. A aceitação do Rony dependeria exclusivamente do desempenho. Se ele chegar e começar a decidir jogos, a desconfiança some. Se não render, a fritura vai ser imediata, sabe? E a torcida vai questionar por que o investimento não foi em alguém com a cara do clube. É uma aposta de que o pragmatismo vence a paixão. Certo. E falando em paixão, essa expressão ataque dos sonhos é muito usada, né, no jornalismo esportivo. É quase um gênero literário. Quando a gente lê isso, deve entender como um plano concreto ou mais como um balão de ensaio? É uma ótima pergunta. Na maioria das vezes, é os dois ao mesmo tempo. A expressão serve, primeiro, para gerar engajamento e criar uma narrativa positiva. É uma manchete que vende, que gera cliques, que pauta discussão, Claro. mas no nível mais estratégico, funciona como um teste.
A diretoria ou os agentes envolvidos vazam essa ideia na imprensa para medir a temperatura. Para ver como a torcida reage, como a mídia repercute, se outros clubes se assustam. Exatamente. É uma forma de testar a água sem ter que mergulhar de cabeça. Se a repercussão for muito negativa, a história morre e a diretoria pode dizer que nunca existiu. Ah, entendi. Se for positiva, como geralmente é, dá força para o projeto seguir adiante. O ataque dos sonhos começa a existir no imaginário popular antes de existir no contrato. Entendi. Então o sonho é lindo, a estratégia por trás dos nomes faz sentido, mas aí vem a pergunta de $1 milhão, ou melhor, de centenas de milhões de reais. Como se paga por isso? E é aí que o texto nos dá uma pista intrigante. É a parte que tira a notícia da coluna de fofocas e a coloca na de negócios. O dinheiro da venda do Guilherme aos Estados Unidos vai direto para o Atlético para fechar a compra do ex-palmeirense. Vamos esmiuçar isso. A minha primeira impressão é que não é uma operação simples de vende um, compra outro. A palavra direto me chama muito a atenção. Sugere um fluxo de dinheiro que nem passa pelo caixa do clube. É uma triangulação financeira clássica no futebol moderno. E revela muito sobre como os clubes operam hoje. Não é mais aquele tempo em que o dinheiro entrava numa conta única e a diretoria decidiu o que fazer. O que a frase descreve é um mecanismo de dinheiro carimbado. Como assim dinheiro carimbado? Significa que a receita da venda do Guilherme já tem um destino pré-definido, provavelmente contratual. É uma forma de proteger a operação. Imagina a situação. O Santos vende o Guilherme, o dinheiro entra na conta principal do clube. Imediatamente, aparecem 1000 urgências, salários atrasados, dívidas com fornecedores, impostos. Esse dinheiro poderia ser pulverizado antes de chegar ao seu objetivo final, que é a contratação do Rony. Ah, então essa operação direta é uma blindagem. O dinheiro sai de um clube comprador nos Estados Unidos e, em vez de parar no Santos, é redirecionado para o Atlético, que é o dono do passe do Rony. O Santos funciona mais como uma ponte na transação. Exatamente. O clube se torna o intermediário que viabiliza o negócio. Isso mostra um nível de planejamento sofisticado, mas, por outro lado, também expõe uma fragilidade enorme. Qual? Todo o castelo de cartas depende da primeira peça do dominó cair. E se essa peça não cair? E se a venda do Guilherme para os Estados Unidos não se concretizar? Ou se o valor for menor do que o Atlético pede pelo Rony? O plano todo desmorona? É exatamente esse o maior risco. Esse tipo de engenharia financeira cria uma dependência perigosa. Se qualquer variável no meio do caminho falhar, o clube americano desistir, o Guilherme não for aprovado nos exames, a negociação de valores travar, Acabou. a compra do Rony fica inviabilizada. E aí, o ataque dos sonhos morre antes mesmo de começar a nascer. Isso me faz pensar se essa não é uma estratégia de altíssimo risco para um clube que, como a gente sabe, não vive seu melhor momento financeiro. É quase como apostar todas as fichas de uma vez só. É a definição de uma aposta de alto risco e altíssimo retorno. Se der certo, o clube dá um salto de patamar esportivo e de marketing. Se der errado, a frustração é gigantesca e a diretoria fica exposta por ter vendido um sonho que não conseguiu entregar. Por isso, a comunicação em torno disso é tão cuidadosa. E isso nos leva direto para o nosso terceiro ponto de análise, que para mim é o detalhe mais sutil e revelador de todo o texto: a escolha verbal. A matéria diz que o ataque começa a nascer. Nem nasceu, nem vai nascer. Começa a nascer. Isso é uma preciosidade linguística. Pois é. Isso soa para mim quase como uma cláusula de contrato, uma saída de emergência para quem escreveu. Se a negociação melar amanhã, a notícia não estava errada porque ela só reportou o início de algo, não a sua conclusão. Estou viajando ou faz sentido? Faz todo sentido. É a essência do jornalismo de bastidores de futebol. Usar um tempo verbal como começa a nascer é uma obra de arte em termos de precisão e proteção. Proteção. Sim, ele informa o leitor de que há um movimento, uma intenção, um plano em estágio embrionário, mas, ao mesmo tempo, protege a fonte e o jornalista. Se o negócio não se concretizar, ninguém pode acusar o jornalista de ter publicado uma fake news. Certo. A notícia era verdadeira no momento em que foi publicada. O processo estava, de fato, começando a nascer.
A gestação foi interrompida, mas o início dela foi real. Isso permite que a imprensa reporte os primeiros movimentos de uma negociação gigantesca sem ter que esperar a assinatura do contrato, o que poderia levar meses. Então essa linguagem é um reflexo direto da incerteza do próprio negócio. A fragilidade da operação financeira que a gente discutiu se reflete na fragilidade da linguagem usada para descrevê-la. Perfeitamente. A linguagem espelha a realidade da negociação. Um projeto dessa magnitude não acontece do dia para a noite. Ele envolve dezenas de pessoas, clubes, agentes, advogados. A expressão "começa a nascer" captura exatamente esse momento, o da concepção. A faísca inicial. Isso. É a fotografia do primeiro instante de uma maratona, que pode, ou não, chegar ao fim. Ela informa, gera expectativa, mas gerencia o risco da frustração. Juntando tudo isso, o que a gente tem então? A gente partiu de uma frase minúscula e chegou a um cenário bem complexo. Temos um sonho, o ataque dos sonhos, que mistura nostalgia de ídolos do passado com o pragmatismo de um atleta de ponta do presente. E que é apresentado à torcida como um balão de ensaio para testar a recepção da ideia. Exato. Depois a gente viu que por trás desse sonho existe um plano, uma engenharia financeira de alto risco, baseada numa triangulação de verbas para viabilizar a primeira contratação. Um plano que depende de uma série de fatores para não desmoronar, como um castelo de cartas. E, por fim, a própria linguagem usada no texto, com o "começa a nascer", nos confirma que, apesar do plano e do sonho, tudo isso ainda está no estágio muito inicial. É mais uma ambição do que uma realidade próxima. É isso. O texto é uma fotografia perfeita da anatomia de um grande projeto no futebol. Ele captura a faísca da ambição, o primeiro rascunho do plano de viabilidade e o reconhecimento de que o caminho é longo e incerto. É um resumo de como os sonhos são construídos no esporte. Primeiro na imaginação, depois na planilha e, só muito depois, talvez, no campo. Recapitulando nossa análise, então. Dissecamos uma notícia curta para entender a construção de um ataque dos sonhos no Santos, explorando não só o simbolismo dos jogadores, mas a arquitetura financeira arriscada por trás do plano. E como a linguagem da matéria nos dá o real termômetro do projeto. Exato. Foi uma bela viagem a partir de tão poucas palavras. E sabe, o que fica martelando na minha cabeça? É que toda a energia da fonte, toda a discussão que ela provoca, se concentra nesses três nomes. No ataque, na promessa de gols, de espetáculo, mas futebol é um jogo de 11. E essa linha de pensamento nos leva a uma reflexão final, imagino. Sim, uma reflexão que a fonte não aborda, mas que é a consequência lógica de tudo isso. A pergunta que fica no ar é: se um clube direciona uma energia e uma engenharia financeira tão complexas para montar um trio de ataque espetacular, o que isso significa para o resto do time? Que sacrifícios estão sendo feitos na defesa, no meio-campo, na estrutura do clube? A busca obsessiva por um ataque dos sonhos pode paradoxalmente criar um time de pesadelo, completamente desequilibrado. É uma pergunta excelente. De que adianta ter um motor de Fórmula 1 se o resto do chassi não aguenta a potência? Fica aí a provocação para quem nos ouve.